Conexões IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus. Mais uma vez nos encontramos aqui para conversar um pouco com nossos irmãos da igreja, conhecer um pouco mais os nossos queridos irmãos que participam da IPSAT, que têm uma história, que já passaram um tempo aqui, que podem compartilhar conosco a respeito da sua vida, de tudo que tem feito para a glória de Deus. Hoje nós temos conosco o presbítero Alexandre Marcos Martins Roupa, mais conhecido como Alexandre Roupa. Isso. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Conexões IPSAT, é a oportunidade que a gente tem de conversar um pouco. Fala um pouco de Alexandre Roupa, quem é, da onde veio, como é que foi a sua vida até a sua infância, adolescência. Bom, eu tenho 52 anos, nasci aqui em São José dos Campos, sou casado com a Ronilda, tenho 2 filhas, Rebeca e Isabela, e estamos aí, estamos na luta aí, tentando servir ao Senhor junto com a igreja. Cresceu aqui em São José mesmo? Cresci aqui mesmo. Morei, quando criança, um ano fora da cidade, mas sempre aqui, praticamente. Sou joseense mesmo e moro aqui desde então. Teve sempre por aqui? Sempre, sempre por aqui mesmo. Aí Ronilda, Rebeca, Isabela também todos aqui, por aqui, todo mundo aqui. Todo mundo nascido aqui. Todo mundo joseense lá em casa. Que legal. E a sua chegada na Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, na IPSAT? Então, eu conheci a Ronilda no trabalho e aí, cerca de 2 anos depois, a gente começou a namorar. E aí fiquei sabendo que ela frequentava uma igreja, não tinha contato com a fé evangélica, né? Tinha tido um estudo com testemunhas de Jeová, um estudo bíblico, né, que eles faziam em casa. Então eu tinha uma noção sobre uma visão não católica do evangelho a partir dos testemunhas de Jeová. E com a Ronilda passou a me convidar a vir à igreja. E então quando eu cheguei, né, comecei a ouvir a pregação da palavra de Deus nos cultos e aquilo preencheu. Eu percebi que era algo que eu estava procurando e que completou, né? Aquilo que eu entendo hoje, né? Que o Espírito Santo já estava se movendo em mim, me levando a procurar. Eu encontrei a ouvir a pregação da palavra de Deus, né? Então, praticamente, foi do primeiro convite para visitar a igreja para nunca mais sair, né? Eu me lembro bem, né, de uma situação que, na ocasião, pouco tempo depois que eu comecei a frequentar a igreja, estava havendo uma transição pastoral. E o Marco Aurélio, na época, o presbítero Marco, acho que ele era o presidente do conselho, o vice-presidente do conselho, e por diversas vezes ele estava à porta. Não sei se por pregação ou por falta do pastor, se ele estava pregando, mas diversas vezes, então, eu cumprimentava na saída, ele dava uma boa noite e tal, né? E a minha expectativa como não crente é assim, esse pessoal vai querer me agarrar aqui, vai querer me envolver aqui, vai me segurar pela mão aqui, não vai deixar embora mais, né? E tinha essa sensação, mas a maneira amigável, né, tranquila como que Deus usou a vida do Marcão foi também um ponto importante para eu ficar. Aí teve um acampamento, na verdade um acampa dentro de carnaval, que tinha uns 2, 3 meses de namoro, e dali eu me envolvi já com os jovens da igreja e não saí mais. Já comecei a participar da UMP, né, da mocidade, e do pessoal do grupo de louvor e tal. De maneira que eu não, como alguns dizem, né, dia tal foi minha conversão. Eu não tenho uma data, eu sei que foi acontecendo, né? Eu sei que em dado momento eu tive a convicção, né, de que Cristo morreu por mim, era meu Salvador, eu tinha plena convicção de que eu pertencia a Deus a partir daquele momento, né? A sua chegada no Evangelho, então, foi já na Satélite? Direto na igreja de Satélite mesmo. Satélite foi. E a Ronilda já era da igreja ali? Já era da igreja. A família já era cristã, né? A família já era cristã. Presbiteriana. Quando eles vieram para a cidade, que são do sul de Minas, os pais, eles frequentaram uma igreja batista no bairro. E aí depois começou o trabalho na casa do seu Etelvino, né? Seu Etelvino. E aí, como eles tinham uma tradição presbiteriana já de família,
e também a igreja era mais perto de casa do que a igreja batista, eles passaram a frequentar o trabalho e se tornaram membros da igreja. Então a Ronilda nasceu já na igreja, né? Como a gente costuma dizer. Conhecia o satélite ali, participava desde o início da fundação desde o início, do satélite. desde a fundação. 42 anos atrás, ela já estava por ali. Desde do ponto de pregação no seu Etelvino, né? Seu Etelvino. Ela já participou ali. Já participou, Os pais também começaram ali no ponto de pregação, Até que a igreja recebeu o imóvel ali e começou a construir o trabalho ali, né? Então eles estão desde essa época aí. Estão lá desde o começo. Aí você veio quando começou a namorar com a Ronilda. De setembro de 90, aí comecei a vir para a igreja e já em 91. Foi isso. A sua caminhada com a igreja, né? E a sua jornada espiritual sempre foi ali dentro da igreja. Sempre foi. Né? Conhecimento da palavra, estudo da palavra. Sempre foi participação de culto, sempre foi ali. Sempre foi ali. Que legal. Em 92 eu fiz um curso de educação cristã. Durou, se não me engano, era 2 anos. O extinto IBB, Instituto Bíblico do Brasil. Aí ele tinha 2 módulos. Um era para a área de ensino e o outro para a área de pastorada. Eu fiz a área de ensino para poder atuar na escola dominical. Então, praticamente 2 anos depois, eu já tive uma formação mais, vamos dizer assim, mais formal, né, com relação ao estudo bíblico, né? Conhecimento um pouco de cada livro da Bíblia, então me ajudou muito. Até hoje é uma base amplificou a sua visão bíblica. Uma visão sobre o que é pregação e tudo isso, né? Ensino na escola dominical, então isso me ajudou bastante. Se aprofundou mais na doutrina, no conhecimento. Exatamente. Há tanto tempo na igreja, né? Então você já passou por várias áreas, teve várias atividades na igreja. Sim. Hoje tem a função administrativa. Sim. Como é que é essa sua experiência dentro da satélite da IPSAT? A partir de uma visão assim de um cristão, que eu me enxergo assim, que vê a oportunidade de servir e vê a necessidade. Desde a mocidade foi assim, oportunidade de participar da diretoria da mocidade, depois na junta diaconal, aí depois no presbiterato também, da mesma forma. Escola dominical também, né? Em todas as áreas que a gente está envolvido com a igreja, sempre tem trabalho, né? Tem oportunidade. E a gente desejando servir, né? A qualificação Deus vai dando, Deus chama, Deus nomeia, né? E a gente tem que entender que isso que Deus faz. Muitos falam da questão da qualificação, da capacitação, né? Mas eu entendo que dispondo a fazer e tentando fazer o melhor, né? Dando o melhor de si, Deus vai suprindo algumas lacunas, limitações que a gente tem. E Deus vai usando, né? Eu penso assim. Você sempre também foi envolvido com a área de música. Como é que você encontrou esses dons a gente gosta de música, né? Tem uma certa facilidade, não tem formação musical nenhuma, mas gosto de cantar, gosto de estar junto com o pessoal. Então, também tendo oportunidade, a gente se envolve. Né? Não tendo outra pessoa para fazer. Canto coral. Temos o quarteto, né? Já participei de algumas formações já. Acho que umas 3 formações ou 4 diferentes, mas tendo oportunidade, a gente sempre junta lá mais 3 irmãos. Pega alguém que entende de música para ajudar, para fazer partitura, para ensinar a gente a cantar e a gente vai embora. É nesse sentido aí. Alexandre, sua formação profissional, já trabalhou em alguns lugares? Como é que você decidiu pela sua profissão? Eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na época que jovem, a partir de 14 anos, podia ser empregado, né? Então nessa época, então, eu já trabalhei como office boy. Antigamente era o chamado cargo de mensageiro, né? Não era nem office boy, não tinha esse nome chique assim. Chique, ué. Então, eu comecei com 14 para 15 anos, já foi meu primeiro emprego registrado e tudo. Né? Já trabalhei no mercado aí, no comércio varejista, muito tempo. Inclusive, foi lá nessa área de trabalho que eu conheci a Ronilda, né? Trabalhando no comércio. Então me formei em direito, trabalhando no comércio, me casei, tive a Rebeca, a primeira filha, tudo né, no comércio varejista. Depois tive a oportunidade de entrar na área jurídica, também trabalhei um pouco na área da indústria, né, prestando serviço na indústria, e presto serviço hoje na área jurídica, né, especificamente de família, sucessões, um pouco de contrato, consumidor, nessa área a gente atua.
E a experiência administrativa veio da área do comércio. Também fiz um curso de gestão de negócios, um curso de 1 ano para especializar. Tem um curso de publicidade também. Tudo isso aí da juventude para a vida adulta a gente foi tendo oportunidade, né, de fazer. Sua vida profissional e sua vida espiritual, e como é que funciona, isso interfere, como é que é a sua vida na sua profissão e a sua vida com Deus, com a igreja. Sim. Eu entendo a partir daquilo que a gente crê, da palavra de Deus, que ela tem demonstrado Deus está presente no mundo e não tem área onde Deus não esteja. Então, o cristão ele tem que viver a vida cristã em qualquer área, seja no trabalho, na própria igreja, na família, né? Então, tem essa visão que a gente aprende da fé reformada, né? De que o mundo é o teatro da glória de Deus, ou seja, onde Deus atua, onde Ele mostra a sua glória, e nós, como filhos dele, devemos dar a Ele a glória, dar a Ele a glória. Então, tudo que eu for fazer, né, eu devo estar com esse intuito de servir a Deus, dar o melhor, ter excelência naquilo que eu vou fazer, no relacionamento com as pessoas, no serviço que eu for prestar, né, no relacionamento com os parentes, com os amigos. Né? Nem sempre a gente consegue, porque a gente é falho e tal, mas pelo menos a gente sabe que onde errou e pede perdão e volta. Né? Então esse é o princípio do Evangelho. Né? Nós sabemos que Cristo nos amou, deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a partir desse entendimento de que a graça de Deus nos sustenta, é Deus que nos perdoa, que nos levanta, então essa visão ajuda a gente a caminhar no mundo, mesmo no mundo que não muitas vezes rejeita, né, os princípios da palavra de Deus. O cristão consegue viver e fazer o seu, né? Consegue demonstrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Assim que eu Existe enxergo. alguma incompatibilidade entre a sua profissão, essa linha jurídica, com a fé cristã? Você vê alguma incompatibilidade, algo que atrapalhe o exercício da sua profissão? Não. Com os valores cristãos? Depende da área que o advogado, no caso, né, cristão, ele vai se deparar com alguns dilemas éticos, né? Por exemplo, defender alguém que cometeu um crime, né, contra a vida, por exemplo. Então, o cristão ele pode encontrar algum dilema nesse aspecto aí, de ser proposto para ele conseguir algo para o seu cliente de uma maneira desonesta. Né? Então, existem ferramentas, existem maneiras, né, argumentos que possam favorecer alguém que queira levar alguma vantagem ou receber algum benefício a partir desse argumento. Mas o advogado cristão, ou seja, qualquer profissional em qualquer área, ele vai ter esses dilemas. Né? Então, tanto quanto o advogado, qualquer profissão vai encontrar esses dilemas. Eu não vejo que a profissão não é incompatível. Depende da pessoa que exerce a profissão. Certo. É quem que está atuando. O que ela vai querer fazer com aquilo, né? Então eu posso dizer não, falar até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. Né? Eu tenho valores, tenho princípios cristãos e eu sei os limites que eu posso. Vai permear todo seu comportamento, a maneira de agir, de reagir, né? Creio assim. Certo. Talvez como eu diria, a visão de sucesso para determinadas profissões pode não ser a mesma que é o de sucesso para um servo de Deus, né? Um cristão. Então, dependendo de onde a gente quer chegar, você vai ter que abrir mão de alguns valores. Então, se você tem os seus valores que não são negociáveis, aquilo para você não faz sentido. Não? Aquilo para mim, aquele propósito de sucesso não me atrai, né? Não me chama atenção. Pensando na igreja, como igreja, né? Não só a IPSAT, mas a igreja como igreja e a presença dela no mundo hoje, a cultura pós-moderna, essa leitura atual que o mundo tem de igreja, e igreja tem de mundo, né? Como é que você está vendo isso hoje dentro do nosso contexto como igreja do satélite, assim? Eu vejo que não é muito diferente do passado, embora quem está vivendo hoje somos nós, a nossa geração, e a gente sente na pele que os valores cristãos eles são colocados de lado porque ele não atende a uma agenda, né, de valores que o mundo tenta impor. Mas nunca foi diferente, eu penso assim. Eu sempre gosto de lembrar, né, de prestando atenção nas cartas de Paulo, por exemplo,
ele quando ensina a igreja, quando fala para uma igreja perseguida, quando ele anima a igreja a prosseguir no evangelho, ele nunca reclama do sistema. Né? Ele nunca aponta, o sistema que a gente está vivendo, político, social, é o problema, a gente tem que mudar a política. Ele sempre fala, vamos viver o evangelho, vamos crer que Deus é soberano, que Deus está cuidando de tudo, a vontade de Deus permite que nós estejamos passando por algumas coisas e vamos orar e vamos seguir. Então a tônica que eu vejo é essa. Então eu penso que é a mesma coisa que a gente deve fazer hoje. Né? Embora nós estamos vivendo hoje uma pressão, né? A gente pode dizer, o mundo está assim, a política está assim, a questão aí de social, né? Aponta para o cristão, dizendo que o cristão tem valores preconceituosos. Eu penso que nunca foi diferente. Eu tento olhar tudo como uma parte da mesma história. Né? E a gente tem os nossos desafios de hoje. Né? A pressão existe, como sempre houve. Né? Cada um está vivendo a sua pressão no momento da história. A igreja no passado viveu a sua, nós estamos vivendo hoje. Né? A gente tem que permanecer firmes, demonstrando amor, como Pedro diz, né? Saber bem a razão da nossa fé e falar com mansidão, ensinar com amor. Paulo também fala isso para Timóteo, fica firme, né? Instrui e tal. Eu penso assim, não é fácil no dia a dia, mas é um dia por vez, né? Jesus falou isso. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a gente às vezes pensa que a gente está preocupando muito com o que virá ainda, né? O que vai acontecer amanhã, e se acontecer tal coisa, o que vai acontecer depois, e aí a ansiedade vai sufocando a gente. E aí parece que está sem opções, né? Parece que está sem opções, que o evangelho não vai ser mais suficiente, né? Então a gente tem que confiar em Deus, né? É um exercício diário, né? A fé é dada por Deus e a gente tem que exercitá-la. É um desafio todo dia, é um leão para matar todo dia, a gente sabe, não é fácil, né? A gente sabe de irmãos aí que passam dificuldades grandes, ameaças de perder emprego, de perder oportunidades, né? Mas Deus supre, a gente tem que crer que, como eu digo, né? Já deixei alguns trabalhos, já saí de empresas e eu penso, eu não nasci lá, né? Eu não nasci lá, aquilo não diz quem eu sou, né? A gente como cristão tem que ter uma identidade clara, entendida diante de Deus e saber que nós somos filhos de Deus atuando como advogado ou como pastor ou como qualquer outra profissão, qualquer outra área de atuação da vida, né? Penso que assim a gente consegue entender o mundo e consegue ainda amar as pessoas, né? Tem um sentido, tem um propósito, né? As pessoas estão achando, não, esse negócio de Deus é religião, acabou, é coisa do passado. E a gente entende que não, que a palavra de Deus é viva, que nós temos um Deus vivo. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Tem que ter uma resposta. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou, o fulano, de repente, com uma opção de vida diferente do que o evangelho ensina, se ele vier para a igreja, não é melhor vocês receberem ele assim? Eu falo, olha, na hora que der o desespero nessa pessoa, na hora que ela vê que aquela opção dela não traz paz verdadeira, não traz uma conciliação com Deus, ela vai querer achar uma resposta. E a resposta é Jesus, que veio nos resgatar, e a gente tem que estar com a resposta pronta. A gente tem que estar vivendo aquilo lá, porque se não tiver, ela vai falar, mas vocês que tinham, né, que diziam que vivia, que tinha um Deus verdadeiro, que Deus tinha um propósito para a vida, vocês não estão vivendo o propósito, e agora? Né? Para onde que eu vou? Então, acho que a igreja tem esse papel de segurar firme, né? Que a gente tem visto, né? Também ter ouvido de pessoas que já chegaram no fundo do poço, né? Seja em qualquer área de escolha que ela tenha feito, social, qualquer opção que ela tenha feito. Ela não escolheu Deus, ela achou que ela ia sozinha, com as opções dela ia se dar bem, aí quando chega no fundo do poço, ela está procurando Jesus. E a gente tem que estar lá na igreja esperando, servindo a Deus com a porta aberta, né? Levar o evangelho, né? Você já foi diácono, né? Sim. Atualmente é presbítero. Sim. Então são cargos de chamado, né? E de ordenação, né? São os principais cargos de serviço, não em hierarquia, mas em ordenança, né? Que Deus tem para nós. E quanto tempo de presbítero já, Alexandre?
Ixi, pastor, sou ruim de data, mas o Marcão me falou esses dias que eu já vou fazer 25. Já está chegando aos 25 anos de presbiterato. Eu vou fazer 25. E a sua experiência como presbítero de uma igreja? Sim. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero é aquele que participa do conselho, que tem funções específicas, né? Como é que tem sido essa experiência já há 25 anos, né? É uma percepção de um privilégio, também de uma responsabilidade. E eu olho pelo lado do serviço. Eu acho que eu fui moldado desde do meu nascimento. Eu tenho essa percepção, eu me preocupo em atender as pessoas. Eu me sinto realizado. Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu falei isso. Rapaz, eu descobri que eu me sinto bem servindo as pessoas. Não importa o que é, não importa o nome do cargo. Né? Eu me sinto realizado. Se eu consigo ajudar alguém, se eu percebo que de alguma forma eu contribuí, aquilo me traz uma satisfação muito grande. Então eu vejo que, por esse aspecto, o presbiterato não é diferente no serviço cristão, né? É um chamado, como o senhor falou, específico, mas é o chamado para homens que querem servir, que querem imitar Jesus no serviço, né? O que Jesus fez, né? Foi servir. Ele veio por amor e ele nos serviu, né? Veio para lavar os pés dos seus discípulos, né? Então, eu acho que a essência de qualquer serviço na igreja, do presbiterato, seja no que for, até mesmo no exercício de algum específico do presbiterato, seja para disciplina, alguma coisa assim, não deixa de ser um serviço. Está servindo alguém para tentar trazê-lo né, de volta. Né? Então eu vejo assim. Eu vejo o presbiterato como uma maneira de servir, uma oportunidade a Deus de servir dentro da igreja. Sem né? dúvida. Ainda que seja um ordenado, uma ordenança, né? Uma capacitação específica, mas também é uma maneira de servir. Né? Também. Vamos lá, então, uma mais pessoal aqui. Eu pergunto para você, uma pessoa que você admira, que você... Puxa vida, tanta hoje, gente. Né? Hoje, assim, uma pessoa que você admira, pode ser bíblica, pode ser de convivência, pode ser... Aí é a sua escolha. Deixa eu ver. Vai passando as perguntas aí, pastor. A segunda é uma música que você mais gosta, que sempre vem à sua memória, à sua lembrança. Uma música que marcou a sua vida, assim. E um texto bíblico que você tem em mente, que é eu gosto muito do Salmo 1º. Salmo 1º. Salmo 1º. Eu achei assim, acho fantástico, né? O que Davi está dizendo ali do relacionamento com Deus e do caminhar com Deus, né? Ele orienta, não faça isso, não faça aquilo. Existe uma linha decrescente no pecado ali. Ele vai falando, não, se você andar, você parar e sentar, a coisa fica pior, né? E aqueles que não andam assim são como a árvore plantada junto à corrente de águas e tal. Então o Salmo 1º para mim é uma que sempre vem à sua lembrança, está sempre eu gosto muito do meditando nele. Sim. Uma música, eu gosto tanto de música. E às vezes não sei dizer uma, viu, pastor? Não vem a memória nenhuma assim que você mais considera, talvez marcou a sua vida em algum momento, né? Dos hinos, dos cânticos, né? Eu não vou lembrar o nome do hino agora. Deixa eu ver se eu consigo lembrar uma frase dele aqui. Canta minha alma então a ti, Senhor. É o 26, grandioso és tu. Grandioso és tu. Esse é meu hino preferido. É o hino que você tem gravado. Esse é meu hino preferido. A oração, uma oração que você admira ou que você tem assim sempre no seu coração, gratidão, adoração, uma oração bíblica, uma oração que marca a sua vida. Sim, as orações que me chamam a atenção são praticamente de conversas com Deus, né? A gente, não sei se a gente ou quando a gente fala em oração se pensa em uma coisa formatada, né? Mas eu vejo uma oração como uma expressão sincera do Filho de Deus no momento com Deus. Então, por exemplo, Davi, diversos salmos dele, você percebe um momento íntimo dele de oração com Deus, né? Ele falando alguma coisa sincera para Deus, clamando. Então, isso me chama muita atenção. Eu gosto dessas orações. Uma oração que não é uma oração
talvez formal, como a gente imagina, mas quando Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Essas orações mexem comigo. Ah, tá. E faltou uma pessoa que você admira aí, talvez você tenha lembrança. Na Bíblia tem bastante gente, né? Pedro, eu admiro Pedro. A pessoa de Pedro. Admiro né? Pedro. Você tem aí uma relação já nessa linha da oração de Pedro aí, do conhecimento com ele, né? Um conselho que você tem para dar para os nossos ouvintes, né? Os nossos irmãos da igreja, os demais irmãos que estão aí conversando conosco. Sim. Um conselho que você daria para nossos ouvintes hoje? Conheça Jesus. Se eu pudesse dar um conselho, conheça Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Eu tenho procurado isso todos os dias. Conhecer a Jesus e ter um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Minha vida depende dele. Eu acho que todos nós dependemos daquilo que Cristo fez, né? E o relacionamento que está disponível, né? É um relacionamento com o próprio Deus que se fez homem. Então, se pudesse dar um conselho para as pessoas, conheça Jesus. Tem uma vida com Jesus, né? É isso. Tá joia. Bom, pastor. Então, nossos ouvintes aí, quero incentivar vocês a interagirem, compartilharem conosco, enviarem sugestões. Aqui ao meu lado vai aparecer a possibilidade de você entrar em contato conosco, fazer sugestões de novos entrevistados para que a gente possa conversar aqui no Conexões IPSAT. Agradecer ao presbítero Alexandre por estar conosco. Agora a IPSAT conhece melhor o presbítero Alexandre, a sua infância, adolescência, sua vida profissional, vida familiar, sua caminhada como presbítero da igreja. Amém. Obrigado. Pode se despedir dos nossos ouvintes. Joia. Valeu, gente. Um abraço. Fique com Deus, viu? Tudo de bom. Então, queridos, Conexões IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade.